Boa noite, meus irmãos. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Esse estudo é para você que infelizmente não está podendo participar do nosso culto presencial de estudo bíblico. Então hoje eu quero meditar com você aqui pela internet no Salmo de número 34. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar nesse salmo, esse salmo muito precioso da parte de Deus, tá? Mas antes eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar pedindo direcionamento do nosso Deus para que Ele possa falar em nossos corações nessa noite. Porque, como nós bem sabemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nos instrui nesse momento, Pai, fale aos nossos corações. Que nós possamos aprender a Tua palavra, que é a palavra do Senhor, é a palavra da verdade. Que nós sejamos instruídos, edificados, transformados, e que nós possamos, ó Pai, ser trabalhados pela Tua palavra a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, só para a gente iniciar aqui a nossa leitura, então, no Salmo de número 34, diz assim a palavra do Senhor, e acompanhe comigo na leitura, por favor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te o mal do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma de seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Desculpa, irmãos. O Senhor resgata a alma de seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Meus amados, esse salmo é um salmo escrito pelo rei Davi. E nós temos um problema, né? Como nossa questão introdutória, nós temos um problema para resolver com este salmo. E daqui a pouco eu vou explicar qual que é o problema que nós temos que resolver. Mas antes, vamos lá para as nossas informações introdutórias. Esse é um salmo de Davi, né? Escrito por Davi. Esse salmo ele foi escrito no momento em que Davi fugia do rei Aquis, né, o rei de Gate, e essa história você pode conferir lá em 1 Samuel, capítulo 21, dos versos 13 a 15. Foi no momento em que Davi ele fingia estar louco. Tá? Nós não temos a execução desse salmo, como ele deve ser entoado, como ele deve ser cantado. E o tema principal desse salmo, meus irmãos, é gratidão por livramento.
Gratidão por livramento, tá? Meus amados, esse é um dos poucos momentos que trazem pontos negativos sobre a pessoa de Davi. Tá? Davi ele escreve este salmo no momento em que ele estava fugindo do rei Saul, mas por uma infelicidade ou por uma felicidade do destino, ele cai nas mãos de Aquis, o rei de Gate. No Salmo de número 34, pelo menos na minha versão, Aquis ele é chamado de Abimeleque. Tá? Aqui está escrito no subtítulo, Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. Abimeleque, meus irmãos, a maioria dos estudiosos vão dizer que esse nome ele não era um nome, mas um título que era similar ao título de Faraó, por exemplo. Então, Abimeleque não seria um nome, mas seria uma posição, um título, algo do tipo. É esse o nosso problema? Não, meus irmãos. Não é esse o nosso problema. Se o nosso problema fosse um problema de título, de nome, seria fácil, mas vai além disso, tá? Aqui nós temos um problema de ordem moral, muito complicado. Davi ele escreve esse salmo glorificando a Deus pelo livramento que recebeu, fazendo algo que era totalmente contra a palavra de Deus. Davi cometeu um pecado, Davi pecou, Davi ele mentiu que estava louco, tá? Davi ele vai até a terra de Gate, ou seja, a terra dos filisteus, aquele povo que era inimigo do povo de Israel, que estava afrontando o povo de Israel, aquela terra que tinha um homem que era um homem que foi criado para ser um homem de guerra, tá? Um soldado, e era um cara que era grande pra caramba, e todo mundo sabe o nome desse cara é Golias. E Davi, ele vai nessa terra, ele vai até lá com a espada que ele mesmo matou o gigante Golias. E que não era dele, mas era de Golias. Nós sabemos a história que quando Davi enfrenta Golias, Davi pega 5 pedrinhas no rio, pedrinhas lisas, ele coloca na funda, dá uma chacoalhada e lança a pedra crava na testa do gigante, ele cai, Davi tira a espada de Golias e corta a cabeça do gigante fora. É com essa mesma espada que Davi ele vai até a terra de Gate, ele vai até o rei de Aquis. E ali, meus irmãos, Davi, quando ele está na presença do rei, acontece um negócio que seria cômico, seria engraçado se não fosse trágico. Porque os homens de Gate começam a olhar para Davi e começa a debochar de Davi cantando a canção que o povo de Israel cantou quando Davi retornou da guerra, antes de ser ungido rei. Davi ele ouve aqueles homens cantando assim, ué, esse daí não é aquele cara que todo mundo estava cantando que Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? E, meus irmãos, Davi ele ficou com medo, ele levou a sério essas palavras, é isso que o texto vai dizer lá em 1 Samuel, que Davi levou a sério essas palavras e Davi começou a se fingir de louco. Davi começou a rabiscar, a arranhar as portas das casas. Davi começou a babar, a escorrer saliva pela sua barba. E Davi começou a se sentir de doido. E como um doido ele faz doidices, e ninguém quer ter doidice por perto, nem mesmo o rei de Gate, então Davi ele é enxotado da presença do rei, e depois ele vai se esconder na caverna de Adulão. Meus irmãos, qual é o problema que nós temos nesse salmo? Davi ele mentiu e glorificou a Deus pelo livramento que recebeu. Esse é um problema de ordem moral. Problema de ordem moral. E nós precisamos, meus irmãos, deixar muito, mas muito bem claro que Deus não tem nada a ver com a loucura de Davi.
e muito menos com as nossas. Deus não tem nenhum compromisso com as loucuras de Davi. Davi se fingiu de louco por conta própria. Mas Deus não teve nada a ver, não foi Deus que chegou e falou para Davi: se finja de louco que você vai receber o livramento. Davi fez isso por conta própria. Ao invés de confiar em Deus, Davi resolveu mentir. Davi mentiu, ele foi livre, ele recebeu o livramento e ele glorificou a Deus por conta disso, por algo de ruim que ele fez. É como se alguém cometesse um assassinato e depois saísse falando para os amigos: graças a Deus deu tudo certo. E não é bem por aí. Então nós precisamos deixar claro, meus irmãos, que Deus não aprova a imoralidade. Ele se mostra benigno, ele se mostra misericordioso, ele é compassivo para conosco, mas ele nunca vai ser conivente. Aquilo que Davi fez de ter se fingido de louco foi uma loucura de Davi. Foi um problema de Davi. Deus não tem nada a ver com isso e tem que deixar isso bem claro, tá? E deixando isso bem claro, meus irmãos, vamos para as divisões desse texto, né? Existem duas grandes divisões aqui no Salmo de número 34. Dos versos 1 até o verso de número 10, nós vamos encontrar um hino de louvor, um hino de adoração a Deus. E dos versos 11 até o final, que é o verso 22, nós vamos encontrar um sermão, Davi dando um sermão. Para nos auxiliar melhor ainda, nós vamos dividir esse texto da seguinte forma, meus irmãos. Nos versos 1 até o verso 3, Davi ele bendiz ao Senhor e ele chama a congregação, ele chama o povo a louvar, a bendizer a Deus. E bendizer ao Senhor, meus irmãos, é interessante que Davi ele apresenta algumas respostas para algumas perguntas aqui, que não, essas perguntas elas não existem, mas elas precisam ser respondidas. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Publicidade e Propaganda é que sempre que a gente vai escrever algum texto, a gente tem que escrever no primeiro parágrafo, a gente tem que responder os porquês, né? As 4 ou 5 perguntas de um bom texto. O que, quem, quando, como e onde. São as 5 perguntas do jornalismo. Davi ele responde 4. Davi, no verso número 1, ele vai dizer: bendirei. O que ele vai fazer? Ele vai bendizer. Ele vai bendizer a quem? Ao Senhor. Quando que ele vai fazer isso? Em todo o tempo. E como ele vai fazer? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi ele responde, ele abre esse salmo respondendo o porquê a congregação ela tem que louvar o Senhor. Por que a congregação, por que o povo deve bendizer ao Senhor? Tá? Davi ele começa a fazer isso, meus irmãos. Independente da situação, é missão da igreja. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que a missão primária da igreja é a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus, a nossa primeira missão é glorificar a Deus. E as demais missões, elas vêm em segundo lugar, mas a primeira de todas é a glória de Deus. A igreja foi criada para a glória de Deus. Nos versos 4 até o verso de número 7, Davi ele vai relatar a sua experiência. Davi ele está passando por apuros, ele estava fugindo de Saul e acaba de cair nas mãos de um outro inimigo. E ainda assim ele recebe o livramento. Então, aqui nesses versos de 4 a 7, ele está relatando, ele está contando o que foi que aconteceu com ele. Ele está contando uma experiência pessoal. Nos versos 8 até o verso 10, Davi exorta os piedosos à constância da fé, até uma fé constante, até uma fé duradoura, sabe? Meus irmãos, uma das certezas que os crentes podem ter, que nós podemos ter no nosso coração, é que nós podemos encontrar no Senhor constância, nós podemos encontrar constância nesse Deus. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. E se as nossas esperanças, elas estão em Deus,
então elas não serão frustradas. Não existe a menor possibilidade da nossa esperança ela ser frustrada. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque Davi ele chama o povo de Israel para isso. Davi ele olha nesses versos de 8 a 10 e ele vai dizer que o mais importante, o verso 8 é o verso mais importante desse salmo. Ele vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, vocês precisam. Não é. Eu vou falar disso lá na frente, mas Davi não está falando de deem provas de que o Senhor é bom. Davi ele não está pedindo para que a congregação, para que o povo dê provas no sentido de ter que testemunhar a certeza, testemunhar a favor de alguma coisa. Mas Davi ele está chamando o povo a experimentar da bondade de Deus. E eu vou falar isso lá na frente, mas eu preciso repetir aqui. Como é que eu sei que algum tipo de comida é boa ou é ruim? Se é gostosa ou não? Experimentando, comendo. Davi ele está falando simplesmente isso. Experimentem do Senhor. Provem da bondade do Senhor. Experimenta, tá aqui, a bondade está aqui, experimenta. Vocês vão ver o tanto que é bom. É isso que Davi está falando no verso 8, é o verso mais importante desse salmo. Provai e vede, experimentem e vejam que o Senhor é bom. E bem-aventurado, feliz de verdade é o homem que nele se refugia. Isso é uma grande realidade, meus irmãos. Quem experimenta da bondade de Deus pode encontrar nele refúgio. Pode saber que nele existe salvação, que nele existe proteção. É isso que Davi está dizendo no verso mais importante, que é o verso de número 8. Meus queridos, dos versos 11 até o verso de número 14, Davi ele vai fazer algumas exortações diretas, tá? Mesmo fazendo o que era errado diante de Deus, né? Nesse caso, contando uma mentira para ser livre, Davi ele não pode ser tido como alguém que não tem mais nada a acrescentar. Davi não pode ser visto como um demérito por conta disso que ele cometeu. E a mesma coisa com as nossas vidas. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente é perfeito. Às vezes a gente erra. Mas isso não significa, pelo fato de que nós erramos, nós falhamos, não significa que a gente tem que ser aniquilado. Não significa que, por exemplo, para você que está assistindo aí, que é pai e mãe, não significa que porque você errou com seu filho, que ele nunca mais pode te ouvir porque você também erra. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, o fato de que Davi errou aqui não significa que Davi não tem nada para nos ensinar. Nós não podemos tratar com esse demérito. E Davi ele é um habilidoso salmista. As palavras que Davi escreve, elas falam profundamente no coração. Davi ele tem uma capacidade de usar algumas figuras de linguagem e, meus irmãos, tudo isso era fruto da contemplação que ele tinha para com Deus. Davi ele contemplava a natureza, Davi contemplava as obras de Deus, ele olhava para a criação e ele conseguia contemplar tudo aquilo que Deus estava fazendo. E isso era inspiração, isso era energia, isso era poder nas mãos de Davi para que ele pegasse a pena e escrevesse salmos. Escrevesse belíssimos hinos de adoração ao Senhor. Davi era um cara muito habilidoso para escrever. As suas palavras falam aos corações. E além do mais, meus irmãos, Davi era rei em Israel, então ele tinha um papel para exercer. Davi tinha um papel diplomático para exercer. O fato de que ele errou não o desabonaria como rei. Mas ele era rei em Israel, então a palavra do rei era importante. Davi ele o tempo todo, não apenas no Salmo 34, mas em diversos salmos que nós já estudamos e muitos outros que nós ainda estudaremos, Davi ele se dirige como alguém com um cargo diplomático
e chama a congregação, ele chama o seu povo para adorar ao Senhor. Isso é fantástico. Tá? E é por isso que Davi não pode ser visto como um demérito, meus irmãos. Nos versos 15 a 22, né, a parte final desse salmo, nós encontramos conselhos didáticos. Aqui Davi ele vai dar alguns conselhos didáticos. É como as aplicações que a gente faz nas mensagens, nos sermões, nos estudos, né? É a aplicação daquilo que Davi escreveu até aqui. Vem a teoria. Tudo que a gente escreve é teoria, informação e conteúdo. E depois vem a grande pergunta, que é o desafio de todo grande pregador. O que é que eu vou fazer com essa informação? Eu tenho um fato nas minhas mãos. O que é que eu vou fazer com isso? Como que eu vou aplicar essa informação na vida dos meus irmãos? É isso que Davi está falando, é isso que Davi faz daqui para frente, dos versos 15 ao 22. Davi ele vai pegar tudo que ele escreveu e ele vai aplicar. Então, ele começa dizendo que Deus está com seus olhos e ouvidos muito bem abertos para os justos, mas em contrapartida, para aqueles que são maus, aqueles que praticam o mal, Deus está com o rosto virado. E tem um negócio muito ruim para acontecer com esse cara. No verso 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Isso é complicado. Então Davi ele começa fazendo essa aplicação muito prática. Gente, para vocês que são justos no Senhor, eu tenho uma novidade muito boa. Os olhos e os ouvidos de Deus estão abertos para vocês. Deus está olhando para vocês e Deus está com o ouvidinho aqui, ó, pronto para poder ouvir. E é como se ele se dirigisse agora àqueles que são maus e falou: e para vocês eu tenho uma notícia não tão boa assim. Deus está com o rosto virado. Se Deus está com o rosto apontado para o justo, contra o mal, ele está com o rosto virado ao contrário, de costas. Pronto para extirpar, para aniquilar, para fazer desaparecer da face da terra, para tirar, para acabar de uma forma que ninguém se lembre. É isso que Davi está falando aqui. Depois ele vai continuar, né, na sua aplicação. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Aqui, meus irmãos, é interessante, né? Deus livra os justos das tribulações. Deus está sempre perto daqueles que ouvem, daqueles que possuem um coração quebrantado, daqueles que Deus salva, né? Aqueles que são de alma oprimida, espírito oprimido. E aqui, meus irmãos, quando Davi vai dizer no verso 18 que Deus salva os de espírito oprimido, é salvação no sentido de livramento. Deus está dando o livramento. No verso 19, meus irmãos, nós temos uma informação importante. Davi ele vai dizer no verso 19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aqui nós temos um fato. Muitas são as aflições dos justos. Como eu sempre digo, nós não estamos livres da tribulação. Separado para Deus não significa ausência de problemas. Não significa que nós estamos imunes às tempestades da vida, como diz o Hernandes Dias Lopes. Não, Davi ele relata isso. O justo ele sofre, ele passa por muitas aflições. Não são poucas, são muitas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Davi ele vai dizer que Deus livra o justo de cada uma destas aflições. E isso, meus irmãos, é um motivo para a gente depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nesse Deus, porque ele não frustra os nossos planos, ele não frustra a nossa esperança. Como eu disse mais cedo, se a nossa esperança está em Deus,
Ele não frustra as nossas esperanças. Ele é bom. Ele é bom. E por fim, Davi utiliza uma expressão que eu gosto muito, né? Ele vai dizer que o Senhor resgata a alma dos seus servos, ou seja, o Senhor redime a alma dos seus servos. Meus irmãos, ele é o nosso redentor. Ele é aquele que resgata as nossas almas e ele fez isso em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados em nossos pecados, em nossos delitos, e nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós estávamos indo direto contra contra não, né? Nós estávamos indo direto para a perdição eterna. E de repente Cristo vem e resgata, redime a nossa alma dessa perdição. Essa é uma das expressões que eu acho mais fantásticas das Escrituras. Eu amo pensar que o meu Senhor, ele é o meu Redentor, ele é aquele que me redimiu. Ele me redimiu. Tá? Ele é o nosso Redentor e ele não permite que aqueles que confiam nele sejam condenados. E é o que Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será fome, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E depois ele vai dizer, porque eu estou muito bem certo, eu tenho plena certeza de que nem vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem as coisas que estão para acontecer, nem as coisas do presente, nem poderes, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada, absolutamente ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo começa isso dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, e confiar é no sentido de ter toda a nossa vida, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos convergindo e testificando acerca daquilo que nós cremos, meus irmãos, nós não seremos condenados. Nós não seremos condenados. Pode ser que a gente sofra alguma condenação do mundo, pode ser que o mundo olhe para a gente e nos condenem a sermos retrógrados e mais um monte de coisa. Mas a verdade, meus irmãos, que quando o salmista ele fala que nós não seremos condenados, aqui o salmista ele está falando de condenação dos nossos inimigos. Porque o contexto de Davi aqui é um contexto de livramento. Mas aplicando isso para a nossa vida espiritual, para a nossa fé em Cristo Jesus, o que nós podemos tirar de lição, uma das lições que nós podemos tirar desse texto, é que o mundo pode até tentar nos condenar, mas nós não seremos condenados por forças espirituais. Nós não seremos condenados à danação eterna, porque o preço já foi pago. E uma vez que ele foi pago, nós não seremos condenados. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, partindo já para a aplicação, né? Parece até um pouquinho rápido, mas esse salmo, na verdade, é um salmo bem tranquilo para a gente entender. Tá? O título desse salmo, pelo menos na minha versão, é o seguinte: provai que o Senhor é bom. E como eu disse mais cedo, nós precisamos provar da bondade dele. Ele é bom. Apesar de nós, ele é bom. Apesar das nossas muitas culpas, ele é bom. Apesar de às vezes duvidarmos, ele é bom. E como que eu sei que uma comida, né? Eu já disse isso. Como eu sei que uma comida, que um alimento é gostoso? Provando. Eu só posso falar que eu gosto de comer alguma coisa, ou que eu não gosto de comer alguma coisa, se eu provar. E não é provar no sentido de dar provas, de testemunhar, mas é no sentido de experimentar. E o convite do salmista aqui é justamente esse.
Você quer saber se Deus é bom? Prova. Experimenta da bondade dele. Experimenta da graça, experimenta do amor dele. Prove, experimente. Deus é bom e Deus é bom demais. Essa é a principal, é a única lição que nós podemos, assim, não a única, mas é a principal lição que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos. Nós precisamos convidar as pessoas para que elas possam provar do amor de Deus. Que elas possam experimentar desse amor, como nós experimentamos. E se fez bem para mim, se fez bem para você, certamente vai fazer bem para as outras pessoas. A gente precisa convidar. Precisa chamar essas pessoas para provarem do amor, da graça, da compaixão, da misericórdia, do consolo, do conforto, do cuidado, do zelo, do carinho, da santidade, da justiça desse Deus. Porque Deus é bom e Deus é bom demais. Uma segunda lição, meus irmãos, que não está aqui na minha colinha, mas nós temos que atentar para ela, é justamente o problema moral que nós temos nesse salmo. Tá? Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente faz de errado. Deus não tem nada a ver. Toda bondade que existe no nosso coração é Deus quem pôs. E toda maldade que existe já veio na carga, já veio nele. De forma, meus irmãos, que quando nós fazemos algo bom, foi Deus que fez por nós, foi Deus que nos habilitou a fazer. E quando nós fazemos algo mal, nós fazemos por conta da nossa própria natureza. E Deus não tem nada a ver com isso. Davi, ele mentiu. Davi, ele cometeu um pecado para se ver livre. E por isso ele atribuiu glória a Deus quando ele se viu livre. Meus irmãos, uma pergunta que talvez possa soar na nossa mente é: se for assim, os fins justificam os meios? Significa então que eu posso fazer coisas erradas e lá na frente eu posso me dar bem e ainda assim atribuir glória a Deus? Eu convido você a não pensar dessa forma. A não pensar dessa forma. Tá? Porque por mais que você possa se sair bem nessa, pecado sempre vai ser pecado. Deus é misericordioso, Deus é perdoador, nós sabemos disso, mas pecado sempre vai ser pecado. E todo pecado ele traz uma consequência em si. Eu não sei qual foi a consequência que Davi colheu desse pecado. As escrituras elas não nos falam sobre isso. Mas foi um pecado. Se Davi não colheu a consequência aqui, paciência, não significa que é um aval para que eu e você façamos ou procedamos da mesma maneira. Tá? Os fins não justificam os meios. Às vezes, para a gente receber o livramento ou alguma coisa que a gente precisa, e a gente tem duas opções. O que eu faço? Eu vou mentir, eu vou cometer alguma transgressão à lei de Deus, ou eu vou falar a verdade, mesmo que isso me custe algo? Vamos partir para a segunda opção. Sempre a segunda opção. Nós temos que ser fiéis. É o que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, se não me engano. O que se espera dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que nós precisamos fazer. Além do mais, meus irmãos, todas as vezes que a gente se pôr, ou todas as vezes que a gente se encontrar em algum problema de ordem moral para a gente resolver, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou mentir, eu vou cometer uma transgressão à lei de Deus, ou eu vou falar a verdade, mesmo que isso me custe algo? Eu convido você a se lembrar para a história de Daniel, para a história daqueles 4 homens, daqueles 3 homens, quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, que chegaram para o rei Nabucodonosor, né? E o rei Nabucodonosor não exigiu, por causa do posto que aqueles homens tinham, por causa do papel que aqueles homens ocupavam ali na sociedade. O rei Nabucodonosor, ele
ele não exigiu muita coisa. Ele falou, ó, eu vou mandar a banda tocar e vocês dão só uma curvadinha, não precisa ajoelhar, é só uma curvadinha. E ainda assim aqueles homens falaram o que para ele? Falavam, ô rei, não vai dar, não vai dar. E eles ainda sofreram ameaça. Nabucodonosor falou, eu quero ver, eu vou jogar vocês na fornalha, eu vou mandar acender ela 7 vezes mais, eu vou jogar vocês lá dentro e eu quero ver qual Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. E não que eles estivessem desdenhando, né, ou achando que Nabucodonosor estava blefando, né, estava fazendo uma simples ameaça e que ele não iria cumprir. Mas eles falam com muita convicção e confiança no Deus que eles servem. Eles falam, ô rei, diante disso que o senhor está falando, a gente não tem nada para te responder, não. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas o senhor tem que ficar sabendo uma coisa, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar a tua estátua. E teve um preço. Deus os livrou? Deus os livrou. Deus poderia não ter livrados? Sim, Deus poderia. Nesse caso, Deus livrou. Então, eu quero convidar você a sempre pensar por esse lado. Toda vez que você se colocar em um problema de ordem moral e tem algo que está custando, você está correndo risco de perder algo, e você pensa, se eu mentir, se eu fazer o que é errado, eu posso prosseguir. Eu consigo avançar. Mas se eu falar a verdade, pode ser que eu sofra as consequências. Sofra as consequências. Para que Cristo seja exaltado, para que Deus seja glorificado, sofra as consequências. O que aconteceu com Davi aqui não pode ser de base, não pode servir de base para a gente. Davi pecou, nós não podemos esconder isso. Nós não podemos proceder da mesma forma. Nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre. Então, vamos partir desse princípio. Quando eu estiver diante de um problema de ordem moral, puxa vida, eu vou fazer o que é errado, eu vou transgredir a lei de Deus para ser beneficiado, ou eu vou honrar o meu Deus e eu posso sofrer a consequência. Pode ser que eu sofra a consequência. Escolha sofrer a consequência. Eu tenho certeza que mesmo que você a sofra, pelo menos você vai poder se enquadrar naquilo que Deus espera de cada despenseiro, que eles sejam encontrados fiéis. Tá bom? Feche seus olhos, nós vamos orar. E agora eu quero pedir para você orar juntamente comigo por 2 pedidos especiais, tá? O primeiro deles, meus irmãos, é sobre a vida da Natane e sobre a vida do Benício, tá? Eles estão... A Natane tá grávida. A Natane é nora da nossa irmã Sueli. Ela tá grávida do Benício e que nós possamos orar por eles, orar por essa criança, tá? Que nós possamos também orar pelos nossos irmãos Romário, Priscila e o Isaac que está hospitalizado ainda, tá bem, melhorou, graças a Deus, mas que nós possamos orar, até porque também eles estão no Família no Altar, né, nessa semana, então nós também temos que orar. E que nós possamos ter os nossos olhos e ouvidos atentos à palavra do Senhor, tá bom? Feche seus olhos e depois que acabar a oração, eu peço para você esperar só um pouquinho, porque eu tenho os avisos para te dar, ok? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela sua palavra. Pai, que diante, Senhor, de alguma situação, de algum problema moral que nós nos vermos, ó Pai, que nós possamos sempre, Deus, sempre glorificar o Teu nome, mesmo que isso nos custe algo, Senhor, que nós possamos ser fiéis a Ti. Que nós possamos, ó Deus, provar da bondade do Senhor todos os dias.
e que nós possamos, ó Pai, convidar as pessoas a experimentarem dessa bondade do Senhor. Por favor, ó Deus. Nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe a vida da Natane, do Benício, da Sueli, de toda a sua família, Deus, que o Senhor possa continuar sustentando esta família nas Tuas mãos. E de forma especial, Senhor, pela vida da Natane e do Benício, Senhor. Cuida da gestação da Tua filha, abençoe a vida dela, Senhor, todos os procedimentos médicos, que tudo possa correr bem, Senhor, caminhar muito bem até o final da gestação. Que o Benício possa vir a esse mundo, Senhor, com muita saúde, ó Deus. Que ele possa vir a esse mundo, Senhor, para alegrar as famílias, ó Pai. E que ele possa vir a esse mundo, Senhor, como um soldado do Senhor, ó Deus. Que ele possa ser um menino apaixonado pelas coisas do Senhor, apegado à vida espiritual contigo, ó Deus. Por favor, faz dele, Senhor, um soldadinho de Ti, Senhor, um soldadinho do Senhor. Pedimos a Deus. Pedimos também que o Senhor visite nesse momento os nossos irmãos Romário, a Priscila, o Isaac, ó Deus, que está naquele leito de hospital. Abençoe ele, ó Pai, guarde ele, proteja ele. Deus, obrigado, Senhor, porque a febre já cedeu. E continue, Senhor, abençoando os médicos que estão cuidando deles, Senhor. Continue dando orientação, discernimento a eles. Que cada remédio, Senhor, que for aplicado, que possa surtir o efeito esperado, ó Deus, e que logo, logo o Isaac possa sair de casa e que ele possa ficar bem, Senhor. Por favor, abençoe cada família da nossa igreja, meu Pai. Abençoe as programações desse final de semana e que Deus, que nós possamos voltar a congregar dentro da normalidade, com todos os protocolos de segurança, Senhor, sendo responsáveis, ó Deus, obedecendo todas as normas, para que nós possamos também usar isso como um testemunho de glória ao Teu nome, ó Deus, como um testemunho diante da sociedade. Por favor, meu Pai, e nos abençoe nesta noite. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos lá, deixa eu te dar alguns recados rápidos aí para a gente poder finalizar. Primeiro, meus irmãos, amanhã às 8 horas da noite tem culto infantil com as nossas crianças, então, como eu disse, como eu sempre digo, se você não tem criança pequena em casa, encaminha o link, pede para participar, tem sido uma bênção, tá bom? No domingo, 9 horas da manhã, tem Ao Redor da Mesa. Tá tendo uma conversa esse mês de setembro sobre educação cristã e tá sendo uma bênção. Domingo também, às 10h15 da manhã, tem Escola Bíblica Infantil. Tudo isso tá no grupo, vai estar no grupo da igreja. Vai ter EBD infantil também para as nossas crianças, para elas poderem assistir pelo YouTube. E às 19h30 da noite de domingo, nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus presencial na nossa igreja. Nesse domingo nós teremos Santa Ceia. Pastor Márcio vai estar aí com a gente, vai estar trazendo a palavra, ele vai ministrar a ceia. E meus irmãos, eu faço um apelo, eu apelo mesmo aos irmãos. Se você puder, não deixe de ir. Não deixe de ir. Fazem, eu não sei vocês, mas tava fazendo mais de 6 meses, quase 6 meses, né? Na verdade, que eu não tomava ceia, meus irmãos. E teve no domingo em que retornou os cultos lá no Cariru, que eu pude participar da ceia lá. Meus irmãos, que bênção, que preciosidade é participar desse momento. Muito glorioso para nós como igreja. Então eu peço encarecidamente a vocês, se vocês puderem, não deixe de participar. Não deixe de participar. É um momento muito importante, porque nós não estamos simplesmente bebendo um cálice de suco de uva e comendo um pedaço de pão. Nós estamos relembrando que o nosso Senhor, o Redentor das nossas almas, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar para nos buscar. Todas as vezes que nós tomamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos relembrando isso. Nós estamos lembrando a nós mesmos de que ele vai voltar para nos buscar. Então isso é muito glorioso. Então não deixe de participar, tá bom? Tenha uma excelente noite, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até domingo, se Deus assim nos permitir. E um forte abraço virtual para você,
e até a próxima.